Amém, glória a Deus. Hoje é dia de culto a Deus. Às vezes a gente fala culto da família, mas é um culto a Deus onde nós buscamos ensinar mais as coisas da família, né? Então vamos ler Juízes capítulo 13. Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Irmãos, se você quiser entender um pouco do povo de Israel, havia um ciclo de altos e baixos, como uma montanha-russa, altos e baixos. Eles pecavam, se afastavam do Senhor, aí Deus mandava uma tribulação, aí eles buscavam o Senhor novamente, buscavam o Senhor e Deus mandava um libertador, e aí, quando estava tudo bem, eles ficavam tranquilos e começavam a pecar de novo, e aí Deus mandava outra tribulação. Não estou falando que toda tribulação que chega em você é por causa disso, mas uma das causas das tribulações da nossa vida é que nós nos afastamos do Senhor. Nós procuramos outras coisas, começamos a colocar outras coisas na frente da palavra, na frente do culto. Irmãos, o culto é o nosso momento que nós glorificamos a Deus juntos. Então, tendo os filhos de Israel tornado, que voltaram novamente a fazer o que é mal, e aí o Senhor entregou nas mãos dos filisteus. Geralmente Deus mandava inimigos, vizinhos, para poder fazer justiça no povo de Israel. Verso 2: havia um homem de Zorá, da linhagem de Dodã, chamado Manoá. Nós vamos falar muito do Manoá, porque ele é o pai de Sansão, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: eis que és estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz a um filho. Gente, Sansão nasceu de um milagre. A mulher não era estéril, não tinha filhos. E Deus usa muito, irmãos, mulheres estéreis para mostrar que Ele tem todo o poder. Você vai perceber na vida de Sara, a mãe de Jacó e Esaú, Rebeca, Raquel, Sara, a mãe de Isaac e Ismael. Depois vem Rebeca, mãe de Jacó e Esaú, também era estéril. Depois Raquel também, a mulher que Jacó amava, também era estéril. Depois mais para frente você vai ver Ana, a mãe de Samuel, um grande profeta que também era estéril. E por fim, lá no Novo Testamento, Isabel, são as mulheres que Deus mostra que são estéreis. Geralmente, olha para você ver, geralmente, antes de um grande profeta vir, ele deixa a mulher estéril, aí ela ora, o pai ora, e aí vem o filho. Então, qual é este impossível? Era impossível na vida da mulher de Manoá, da mãe de Sansão. A Bíblia não fala o nome dela. Era impossível ela ter filhos. Era impossível. E você também, irmãos, você tem aquilo que você considera impossível, não tem? Eu tenho. Eu tenho muitas coisas que, ao meu ver, eu considero impossível. E você também tem. Mas não há impossível para Deus em todas as suas promessas. Deus pode qualquer coisa, irmão. Deus pode trazer aquela pessoa que você fala: não, essa aqui não vem, isso aqui é impossível. Deus pode trazer um processo que está ali amarrado, arraigado, que não sai nunca. Deus pode trazer alguém de volta para sua casa, o marido, a esposa que se foi. Deus pode todas as coisas, amém, irmãos? Qual é o seu impossível? Pensa aí, qual é o seu impossível? Uma casa própria? Às vezes você não tem nenhum emprego ainda, mas você sonha em ter uma casa própria. Qual é o seu impossível? Eu quero que você pense qual é o seu impossível, que você vai saber que Deus é um Deus de milagres. Sansão nasceu de um milagre. E a segunda coisa que eu quero falar é que Sansão, ele foi escolhido e consagrado antes mesmo que ele nascesse. Chegou o anjo e falou com a mulher: olha, eis que és estéril e nunca tiveste filho, pois conceberás e darás à luz a um filho, e ele começará a livrar Israel
da mão dos filisteus. Efésios 1:4. Assim como ele nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Vou ler de novo, porque para você entender que Deus te escolheu. Você está aqui porque Deus te escolheu. Deus te escolheu. Deus te escolheu, assim como Ele nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos. Então Deus te escolheu para você ser santo, antes que você nascesse, antes que você fosse concebido. Deus já sabia que você estaria aqui hoje louvando ao Senhor. Deus te escolheu, irmão. Isso é motivo de muita alegria, porque Deus sabe, Deus te escolheu para você estar perante Ele. E Deus escolheu Sansão antes dele ser fecundado. Deus escolheu para que ele fosse líder. Olha o verso 4, voltando ao livro de Juízes 13. Agora, pois, o anjo está falando ainda para a mulher, agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, e nem comas coisa alguma imunda, porque eis que tu conceberás e darás à luz a um filho, cuja cabeça não passará navalha. Irmãos, o homem judeu, ele não usava cabelos longos, não usava. Às vezes você vê muito filme aí com os caras com cabelão assim, não usava. O judeu não, ele usava cabelos curtos, aparados aqui, ó. Nem muito longo, nem muito comprido. Quer ver, ó? Ezequiel 44, verso 20, diz o seguinte: não raparão a cabeça, nem deixarão crescer o cabelo, antes, como convém, tosquiarão a cabeça. Por que Deus está falando isso? Porque de vez em quando ele escolhia um e alguém fazia um voto de nazireu. E aí quando ele fazia um voto, ele deixava o seu cabelo crescer. E o cabelo grande do nazireu, irmãos, é uma pessoa que Deus escolheu previamente para ele ser santo, separado. E havia também pessoas que falavam assim: Senhor, eu quero fazer um voto de 90 dias. Aí ele deixava o cabelo crescer, a barba crescer, e ele fazia um voto ao Senhor. Então o cabelo grande era um sinal para que as outras pessoas vissem: olha, aquele ali é o nazireu. Samuel era o nazireu. O anjo falou ali: não, esse menino não passará navalha pela sua cabeça, porque ele vai ser nazireu. A terceira coisa é que o cabelo comprido, ele era um sinal do voto da aliança com Deus. Então a primeira coisa que eu falei é que Sansão nasceu de um milagre. A segunda coisa é que ele foi escolhido e consagrado mesmo antes de nascer. E a terceira, que o cabelo comprido era um sinal, um voto da aliança. Quando ele permitia que cortasse o cabelo, quando ele permitiu que aquela mulher, Dalila, cortasse o seu cabelo, ele estava quebrando o último sinal físico. Primeiro sinal que o anjo fala que ele não vai poder beber bebida forte, nem tocar cadáver e nem cortar o cabelo. Ele e Sansão, quando ele caiu, quando ele permitiu que cortasse o seu cabelo, ele já tinha quebrado praticamente todos os seus sinais físicos. Ele já tinha bebido, a Bíblia não fala claramente, mas ele foi em muitas festas, ele promoveu muitas festas, e aí ele tocou naquele leão morto. Você vai lembrar desse episódio, ele tocou no leão. Então aqui, quando Sansão permite que corta os cabelos, ele estava quebrando o último sinal físico da sua aliança que tinha com Deus. O poder não estava no cabelo, irmão. O poder estava no Espírito Santo, que se retirou dele depois que ele cortou o último sinal físico da sua aliança com Deus. Da mesma forma, existem sinais da nossa aliança que nós temos com Deus. Jeremias 31:53 diz o seguinte: Jeremias 31:53, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Jeremias estava falando de uma aliança futura, que Deus ia fazer com o povo de Israel
conosco através do sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Então nós estamos nessa aliança onde Deus ele imprime no nosso coração e na nossa mente as suas leis. Não existe mais a lei de Moisés que nós devemos sacrificar, fazendo sacrifícios para poder atrair a atenção de Deus. Hoje nós temos o batismo e a ceia como nosso sinal externo. Da mesma forma que Sansão ele tinha que cumprir aqueles sinais, nós temos esses sinais externos que a gente cumpre. Nós falamos toda vez que nós chegamos à ceia do Senhor, nós proclamamos que Ele morreu, ressuscitou até que Ele venha. E quando a gente entra no corpo de Cristo, a gente é batizado para que nós possamos entrar e esse sinal externo para que nós façamos parte do corpo de Cristo. Voltando, irmãos, ao texto lá de Juízes, ainda no verso 4, Juízes 13, verso 4, isso é o anjo falando, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre da sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Ele ia começar, ele não ia conseguir fazer toda a obra. E o verso 6, então a mulher foi ao seu marido e lhe disse, um homem de Deus veio a mim, e a sua aparência era como semelhante a de um anjo de Deus, tremenda. Eu não lhe perguntei de onde era, nem disse o seu nome. O próprio anjo do Senhor estava ali falando com a mulher, e aí a mulher disse, porém ele me disse, eis que tu conceberás, né? E a mulher que está falando com o marido, e darás à luz a um filho, agora pois não bebas bem vinho, nem bebida forte, nem comas coisa alguma imunda, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus. Nazireu quer dizer consagrado a Deus, desde o ventre materno até o dia da sua morte. Então, verso 8, Manoá orou ao Senhor, dizendo, Manoá era o pai, e aí Manoá orou ao Senhor, não foi a mulher que pediu ao Senhor, Manoá, o pai, o marido, orou ao Senhor dizendo, Senhor meu, eu rogo-te que o homem de Deus volte outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Olha o verso seguinte, Deus ouviu a voz de Manoá. Manoá orou e Deus respondeu. A igreja ora, Deus responde. No final, vou pedir a Milena também para dar um testemunho aqui do seu pé, que a igreja orou, nós oramos no domingo passado. E Deus, a gente ora e Deus responde. Manoá orou e Deus ouviu a voz de Manoá e o anjo de Deus veio outra vez. E a mulher, quando esta se achava sentada no campo, porém não estava com seu marido. Apressou-se, verso 10, apressou-se a mulher e correndo noticiou seu marido e lhe disse, eis que me apareceu aquele homem que viera a mim no outro dia. Então se levantou Manoá e seguiu a sua mulher. E tendo chegado ao homem, lhe disse, és tu que falaste a essa mulher? Ele respondeu, eu sou. Então disse Manoá, quando se cumprirem as tuas palavras, qual será o modo de viver do menino? Quero que você guarde essa palavra. Qual será o modo de viver do menino? O Manoá, ele nunca tinha tido um filho nazireu, e nem a mulher dele. Ele não sabia o que fazer, então ele pediu a Deus uma sabedoria. Irmãos, tem momentos que a gente não sabe o que fazer. Tem momentos na nossa vida que nós não temos ideia do que nós vamos fazer com determinado assunto. E aí a gente vai para o Senhor. É lá que nós vamos conseguir a resposta. Principalmente quando a gente não sabe o que fazer. Tem uma frase que é o seguinte, o que fazer quando você não sabe o que fazer? Consulte a Deus. Qual será o modo de viver do menino? E o que ele tem que fazer? Então o Manoá falou assim, eu quero que você me explique o que nós temos que fazer e o que o menino tem que fazer, porque o menino vai ter que fazer algumas coisas. Sansão foi educado nos caminhos do Senhor, porque os pais procuraram saber. Os pais eram tementes a Deus. E eles procuraram saber o que eles teriam que fazer e o que o menino também teria que fazer. Então a quarta coisa que eu quero que você lembre, que Sansão foi educado nos caminhos do Senhor.
e teve pais tementes a Deus. Ele teve toda a instrução para ter uma vida promissora diante de Deus. Irmão, Sansão teve tudo. Sansão teve tudo, tudo a seu dispor para ser um grande guerreiro, para ser um juiz, para ser temente a Deus. Mas ele jogou fora. O verso 13 diz o seguinte: respondeu-lhe o anjo do Senhor: guarde-se a mulher de tudo quanto lhe disse. Aqui o anjo está ensinando a mulher: olha, guarde todas as coisas que eu falei, e de tudo que procede da videira não comerás, nem vinho nem bebida forte beberá, nem coisa imunda comerá. Tudo quanto lhe tenho ordenado guardarás. Irmãos, os pais precisam se santificar para que os filhos também sejam santos. Os pais precisam guardar a palavra do Senhor. Muitas vezes a gente exige dos nossos filhos coisas que nós não fazemos. Não exija do seu filho algo que você não faz. Não adianta. Vai orar, menino. Vai ler a Bíblia, menino. Obedece sua mãe, menino. Obedece a Deus. Obedece a professor. Faz isso, não faz aquilo. Ele foi educado nos princípios do Senhor. Sabe quando era a educação? Na primeira infância, ali em Israel, o menino ficava com a mãe até desmamar. E nessa hora ele ficava com a mãe aprendendo sobre as coisas do Senhor, sobre a lei do Senhor, aprendendo como ser um bom judeu, temente ao Senhor. Quando ele fazia 7, 8 anos, ele passava aos cuidados do pai, ele ia trabalhar com o pai, e aí ele ia aprender um ofício e o pai ia continuar o ensino. O que nós vemos hoje em dia é que a mãe fica com toda a responsabilidade de educar os filhos, de ensinar os filhos. E os pais muitas vezes se omitem e ficam ali, não. Aí a mãe chega e fala assim, o menino chega para a mãe e fala assim: mãe, pode ir lá na festa tal? Aí ele fala assim, pergunta sua mãe aí, menino. Não, mas ela mandou perguntar. Não, pergunta ela lá, se ela deixar, vai. Irmãos, não é assim. Se você já fez isso, peça perdão a Deus, não é assim. O pai, ele precisa ter uma ordenação dentro de casa. O pai precisa assumir a posição de líder dentro de casa. Muitas vezes o pai não fala nada. Não, o que vocês decidirem é isso mesmo, né? O homem precisa assumir essa posição de educador dentro de casa. Não espere da igreja, irmão. Não espere que a igreja vai educar seu filho, não. É você que educa. A gente dá um complemento da educação. É você que leva o seu filho à salvação. Eu lembro dos meus 2 filhos. Eles, quando tinha mais ou menos 3 anos, eles já estavam entendendo sobre Jesus, sobre a cruz. E a gente fala assim: olha, você precisa aceitar Jesus como seu Salvador e como seu Senhor. E a gente fazia a oração com eles ali: ó, entrega sua vida a Jesus. Entrega sua vida a Jesus. Teve um momento que eles se batizaram, mas aquele momento de entrega fomos nós que fizemos, de conversão. Então, não se exima do seu papel, tanto mãe quanto pai. Poucos são os pais de um modo geral, pai e mãe, que conseguem entregar uma formação sólida e moral para os seus filhos. Manoá perguntou ao Senhor: o que eu devo fazer? Então o que você tem que fazer? Pergunte ao Senhor: Senhor, me ensina aqui o que eu tenho que fazer. O meu menino está muito rebelde, o que eu vou fazer? Vai para a Bíblia. A Bíblia nos mostra tudo o que temos que fazer. A Bíblia ensina. Quer saber? Salmo 78, verso 2. A Bíblia ensina. Naquele momento, Manoá não tinha nem ideia do que seria. Ele foi para o Senhor. Mas hoje nós temos ideia. E o que nós não sabemos, nós consultamos ao Senhor. Mas primeiro consulta a palavra, olha só. Salmo 78, verso 3. Diz o seguinte: o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram os nossos pais, não o encobriremos aos nossos filhos. Contaremos às vindouras gerações os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Então nós temos que contar aos nossos filhos em casa. É muito bom quando o pai pega o filho: vão ali comigo, vão ali no supermercado, aí você vai conversando com o seu filho. E aí, meu filho, como é que está a sua vida com Deus? E aí você conta testemunho da sua vida para o seu filho. Isso é muito bom, que a gente consegue resolver isso. Você que não tem
seu marido aí do lado, pega essa filha, seu filho, vai correndo sozinho. Às vezes você tem 2, 3, mas pega um sozinho. Anda com um sozinho de vez em quando, depois você pega outro, depois pega outro. Para você não demonstrar que você tem preferência de filho para filho. E aí você vai falando para ele, olha, Deus, ele fez isso aqui comigo. Houve um momento que a gente estava em tribulação e Deus nos respondeu. Olha lá, Provérbios 22, 6. Ensina a criança no caminho em que deve andar. Provérbios 22, 6. Ensina a criança no caminho em que deve andar, ainda que quando for velho, não se desviará dele. Deuteronômio 6, de 5 a 9. Irmão, pega esse livro, esse texto do Deuteronômio, coloca na sua geladeira, escreve, coloca grande, num quadro da sua casa. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, que hoje te ordeno. Tu as inculcarás, essas palavras, tu as inculcarás, é colocar na cabeça dos seus filhos, e delas farás assentado em casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Ou seja, o tempo todo. Você vai falando, vai pregando para o seu filho, vai falando para ele sobre as maravilhas que Deus tem feito na sua vida, você vai falando das obras que não é vergonha você, pai e mãe, reconhecerem determinadas falhas. Olha, eu errei nisso. Então procure não errar nessas coisas também. E cada pai e mãe deve conduzir a sua criança no caminho. Não adianta você falar assim, menino faz isso, menino faz aquilo. Você tem que conduzi-los andando, você vai andando, falando, vai me seguindo aí, tá vendo o que eu fiz? Pode copiar que dá certo. E a sexta coisa que eu quero falar para você sobre Sansão. Ele foi um homem de pouca oração. A Bíblia não relata exatamente quanto tempo Sansão orou, mas ela fala que orou 2 vezes. A Bíblia relata 2 únicas vezes em que Sansão orou a Deus. Você vê o livro de Davi, tantos salmos que ele escreveu, tantas vezes que ele estava adorando com cânticos. Você vê a vida de Samuel, Jacó, várias vezes, mas Sansão aparece 2 vezes. Uma vez, quando ele tinha guerreado, ele tinha matado muitas pessoas, numa guerra, sozinho, contra os filisteus, e aí chega um momento que ele estava morto de sede, com muita sede, a ponto de morrer de sede. E aí ele fala, Senhor, o que adianta eu ganhar, matar tantos inimigos, e agora eu estou aqui morrendo de sede. Aí Deus fez brotar, olha para você ver, olha que interessante, Deus fez brotar uma fonte, onde ele estava, e a água veio rolando, ele bebeu e recobrou a sua sede, a sua saúde. Veja como grandes coisas Deus fez na vida de Sansão. E a segunda e última coisa que mostra a oração de Sansão, a segunda vez que ele orou foi quando ele já estava cego, já estava escravo lá dos filisteus, e orou e pediu, Senhor, restitui minha força uma vez apenas. E ele encostou nas colunas e derrubou as colunas e morreu junto com os filisteus. 2 vezes. Irmãos e irmãs, orem, tenham comunhão com Deus, busque as orientações diárias perante o Senhor. Não seja como Sansão. Sansão, irmãos, ele teve tudo para ser o melhor, mas ele escolheu viver perigosamente. A 7ª coisa que eu quero falar sobre Sansão, ele escolheu viver perigosamente. Ele escolheu viver em cima do muro. Uma hora ele descia para a presença de Deus e outra hora ele andava pelos caminhos de Satanás. Ele andava nas trevas e ele andava na luz. Ele achava que ele podia caminhar entre esses 2 mundos. Ele escolheu viver perigosamente. Irmãos, pais e mães, irmãos que vão um dia casar, irmãos que vão ter filhos, educar não é garantia que os filhos irão perseverar no caminho. Está vendo aqui a vida de Sansão? Ele foi educado. Não é garantia. Educar bem os seus filhos não é garantia que eles vão permanecer no Senhor. Mas eu quero te falar que Sansão é uma exceção das exceções. Sansão é uma exceção nesse mundo bíblico. É uma exceção. Você não vê tantas pessoas que começaram e se desviaram.
tiveram boa educação. Sansão, ele foi educado nos caminhos do Senhor, mas ele escolheu sair da presença de Deus. Ele escolheu. Mas eu quero te dizer, você, pai, mãe, você que já está com seus filhos criados, você que se converteu depois que você os criou, eu não quero te tirar suas esperanças. Na verdade, eu quero te dar esperança, porque Deus é o Deus que renova, é o Deus que faz todas as coisas. E eu tenho certeza, se você andar nos caminhos do Senhor, se você for uma pessoa exemplar aos olhos dos seus filhos, se você andar nos caminhos do Senhor, eles têm 99% de chance de se recobrarem nos caminhos do Senhor. Se você ensina o seu filho aqui, ó, nos caminhos do Senhor, ele tem todas as chances de permanecer. Eu quero quebrar essa palavra horrível que muitas vezes a gente fala, que as crianças elas vão crescendo ali bonitinho no caminho do Senhor, cantando glória a Deus, a Jesus, né, só o florzinho de Jesus, e quando chegam na adolescência vão para o mundo. Isso não é rotina. Isso não é rotina e não é palavra para a gente professar na igreja do Senhor. Os nossos filhos vão permanecer na presença do Senhor. Não é, Solange? Nossos filhos vão permanecer na presença do Senhor, porque os nossos filhos são do Senhor. Eu quero te dar esperança, meu irmão e minha irmã, você que tem os seus filhos que não andam nos caminhos do Senhor, porque nós ainda podemos orar, nós ainda podemos chorar, nós ainda podemos clamar por nossos filhos, passar madrugadas em oração, pagar um preço de oração, derramar nosso coração perante o Senhor. Meu Deus, eu não criei filhos para maldição, e nós oramos todo dia lá em casa. Eu não criei filhos, nem netos, viu, irmãos? Nem netos, nem bisnetos, nem tataranetos para perdição. E você possa todo dia professar: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Coloca um versículo grande na sua casa: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que quem entrar na sua casa fala assim: o que é isso aqui, gente? Lá em casa tinha um versículo grandão assim, a pessoa quando ela subia a escada, ela via assim, pá, né? Escreve, manda pintar, compra um adesivo no Shopee, lá, escreve assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Porque às vezes a pessoa está chegando para uma festa lá com uma cestinha de cerveja: eu e minha casa serviremos ao Senhor. O que é isso aqui? Aí você vai falar assim: não, aqui nós servimos ao Senhor. Aí deixa a sua cerveja de lá de fora aí e entra aqui, você é bem-vindo, a cerveja não. Irmão, irmã, põe ordem na sua casa. Não deixa essas coisas acontecer, não. Aí depois você pensa: meu Deus, o que é que eu faço? Não, aqui não. Aqui é um lugar santo, separado. Não permita que essas coisas entrem na sua casa. Coloca um versículo grande lá assim, ó: eu e minha casa servimos ao Senhor, porque você é uma pessoa, o cristão, irmãos, o cristão tem que ser uma pessoa de propósitos. Você tem que ser uma pessoa taxativa. Olha, eu aqui não. Na sua casa tudo bem. Por que na casa de todo mundo pode qualquer coisa? Aqui não é. Aqui não pode qualquer coisa não. Aqui nós servimos ao Deus vivo e verdadeiro. Muitos de nós aqui experimentamos a graça salvadora de Cristo e a misericórdia do nosso Pai ao nascer. Muitos cresceram no lar evangélico, mas muitos, irmãos, não tiveram esse privilégio. Irmãos, é o maior dos privilégios que nós tivemos na nossa vida, de crescer e ver nossos pais nos educando no caminho do Senhor. Então não deixe de fazer isso na sua vida, dos seus filhos. Irmãos, tudo que eu sou, até a minha juventude, eu devo aos meus pais, que me ensinaram. Ensina os seus meninos, ensina as suas crianças no caminho que devem andar. Esse é o maior privilégio que eu tive. Depois eu casei com uma esposa crente, que só me joga para cima, que o tempo inteiro, quando eu estou triste, ela me leva para cima, quando eu estou abatido, ela fala um salmo e vem com... Então é um pelo outro, mas você precisa ensinar os seus filhos nos caminhos do Senhor. Muitas vezes você fala assim: eu não tive essa experiência, e meus filhos também. Não, irmão, ensina, porque
É o que Deus disse, ensina a criança no caminho que deve andar. Capítulo 8, a oitava coisa que eu quero que você se lembre essa noite, é que muitas coisas levam as crianças e adolescentes a fazer escolhas erradas na vida. Muitas vezes é um ambiente legalista, não pode, não pode. Por que não pode? Por que não pode? Por que não pode? Não pode. Não pode. Muitas vezes, irmãos, a gente não explica. Não pode por isso, por isso, por isso. Não explica. Às vezes é falta de diálogo. Dúvidas honestas, irmãos. A gente tem umas dúvidas doidas na cabeça. Os seus meninos têm. Não é pecado ter dúvida. Não é pecado. Se você tem uma dúvida, viu? Os meninos que perguntam para o Solange, para o Davidson, pergunta. Muitas vezes a gente pergunta um negócio e o menino fala, não quer saber não. Pergunta o pastor lá. Pergunta o professor. Dúvidas. E outra coisa, decepção no âmbito das igrejas. Isso leva as crianças e adolescentes a sair do caminho. Decepção em casa, porque a gente não tem coerência daquilo que a gente fala. A gente está falando assim, ó, fala a verdade, viu, menino? Fala a verdade. O que você fez? Você fez isso mesmo? Fala a verdade. Eu vejo meu filho educando meu neto lá. Às vezes meu neto pega uma mentira e ele falou assim, fala a verdade, que eu sei a verdade. E Deus está tendo. Deus sabe. Meu filho ele fala assim, olha, eu vou orar para o Pai do Céu e ele vai me contar o que você fez. Aí ele fala assim, não, eu menti mesmo, eu fiz isso. Então isso, irmãos, é ensinando nos caminhos do Senhor. E muitas vezes a gente promove a saída das pessoas. E uma das coisas que promove a saída de jovens da igreja é a falta de coerência, às vezes dentro da igreja. Falta da gente falar e fazer. Falar isso e fazer exatamente o que nós falamos. Muitas vezes, as crianças, os adolescentes, elas não veem testemunho. Não estou falando daqui não, viu gente? Estou falando de um modo geral. Às vezes a pessoa, eles veem incompatibilidade com o que a gente fala, do que a gente fala com o que a gente vive. Então, irmão, irmã, servo de Deus, viva o evangelho verdadeiro dentro de casa. Viva, eu te faço um desafio, viva o evangelho verdadeiro dentro de casa. Eu te garanto que os seus filhos vão andar nos caminhos do Senhor. Mas tem que viver o evangelho verdadeiro. Sansão fez as suas escolhas. Difícil falar isso, né? Sansão fez as suas escolhas. E ele vai ser responsabilizado perante Deus. Ninguém aqui vai ser responsabilizado por aquilo que outra pessoa fez. Você, cada um de nós, vamos chegar perante Deus e vamos responder por aquilo que nós fizemos. Mas e nós, pais? E nós, avós? Né? Às vezes o avô também ajuda na criação. E nós temos feito a nossa parte? Manoá, ele fez tudo que ele tinha que fazer. E Sansão, graças a Deus, Deus bom e misericordioso, deu uma última oportunidade para ele. E ele se arrependeu. E na última oportunidade que teve, ele se redimiu. Ele pediu ao Senhor para que voltasse sobre ele, para que ele pudesse novamente se voltar aos pés do Senhor. Vamos fechar nossos olhos. Essa é uma palavra, irmãos, para que ela vai nos confrontar, mas o confronto não é para você ficar triste. O confronto é para você sair daqui animado. É você ficar animado. Se o seu filho, sua filha, sua mãe, seu parente ainda não serve ao Senhor, não buscam o Senhor, não andam nos caminhos do Senhor, aí você vai sair daqui animado, dizendo, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós vamos buscar, nós vamos orar, nós vamos clamar, e a igreja vai clamar junto com você, irmão. Vai ter momentos aqui que nós vamos orar pelos nossos filhos,
Vai ter momento que nós vamos orar pelos nossos netos, pelos nossos pais, pelas pessoas que estão enfermos. E nós vamos, em nome de Jesus, e nós vamos prosseguir com toda a nossa família em pé, buscando o Senhor. Amém, irmãos? Eu quero te dar esperança. Tenha esperança, irmão, porque nosso Deus tudo pode. Eu não estou falando palavras de ânimo simplesmente. Eu estou te colocando as palavras de Jesus. Jesus disse: se dois nessa terra, concordarem a respeito de qualquer coisa que pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está no céu. Eu quero, neste momento, eu quero te dar esperança, para que você possa buscar e salvar aquele que estava perdido. Como aquele pastor que saiu para buscar a ovelha perdida. E que você possa um dia, breve, falar: eu e a minha casa, estamos todos aqui. Fechamos a porta da casa, estamos todos aqui. Toda a nossa casa servimos ao Senhor. Amém, irmãos? Amém? Eu quero que você tenha fé. Essa palavra foi uma palavra de confronto, sim, mas é o confronto, quando você tem um confronto lá fora, é um confronto que te deixa triste. Aqui você é confrontado para você melhorar, para você sair daqui e falar assim: eu vou buscar isso, eu vou buscar a minha família, eu vou orar mais, eu vou gastar mais tempo com a minha família, eu vou fazer um culto todas as semanas, pelo menos uma vez por semana, com toda a minha família. Nós vamos cantar um cântico, nós vamos orar ao Senhor e nós vamos seguir o Senhor. Amém? Glória a Deus.